Este é o podcast Contas à Vida. Todos queremos ter dinheiro, mas somos poucos a saber geri-lo. Este podcast é sobre isso mesmo. Uma produção de Hugo Fonseca e voz de Vanessa Sanches. Vamos falar um pouco sobre literacia financeira, também chamada de educação financeira. Não vamos falar sobre o que deves fazer, mas apenas mostrar alguns pontos importantes quando se trata de gerir o nosso dinheiro. Cabe a cada um tomar as suas decisões com base no que lhe der maior bem-estar. O primeiro ponto é que devemos tratar das nossas finanças como se de uma pequena empresa se tratasse. Temos de ser nós próprios os contabilistas dos nossos rendimentos e gastos. E ninguém melhor do que nós para controlar o nosso dinheiro. Para os governos e principalmente para os bancos, o objetivo é que as pessoas que sejam ignorantes financeiramente, que não sabem o que são e como funcionam as taxas de juros, não percebam o dinheiro gasto em juros cada vez que usam o tão adorado cartão de crédito. Afinal, um povo educado financeiramente é o primeiro passo para um país mais equilibrado. E é por isso que não é de estranhar que, em todo o percurso escolar, não exista uma única disciplina com este objetivo, de educar as pessoas financeiramente. Timidamente começam a aparecer alguns programas através do Estado e já existem empresas com algumas formações sobre este tema, visto que empregados atolados em dívidas não são bons empregados. Esta educação financeira começa logo desde criança, quando recebemos a mesada dos nossos pais e temos de aprender a geri-la até ao fim do mês. As crianças aprendem desde cedo que, se na primeira semana do mês gastarem tudo em chocolates, vão ficar naturalmente 3 semanas sem comer chocolates. Todos os pais devem dar uma mesada aos filhos e ensiná-los a poupar. Mostrar o que é poupar agora vai ser útil no futuro. E esse futuro podem ser 3, 6 meses, 1, 2 anos, depende das expectativas que são criadas e dos objetivos que são traçados. Quando crescemos e começamos a trabalhar, começamos a ter os nossos primeiros rendimentos. O ideal é desde logo arranjar uma folha de Excel onde apontamos o que ganhamos e as nossas despesas. Tudo o que entra e sai da nossa carteira deve ser apontado. Esta folha de Excel é que vai servir para controlarmos o nosso saldo bancário. Esse controle é, atualmente, o que a maioria de nós faz apenas quando vai ao multibanco levantar dinheiro. Olhamos para o papel com o nosso saldo e ficamos 5 minutos a pensar como é que o dinheiro desapareceu. Registando tudo, conseguimos ter uma visão alargada dos nossos custos, em que altura do mês temos mais gastos e onde foram feitos esses gastos. Ao fazermos estas anotações todos os meses, iremos comparar os gastos de um mês para o outro, vemos onde andamos a gastar mal o nosso dinheiro e onde podemos cortar ou poupar durante o mês. Segundo ponto, evitar ao máximo o uso de cartões de crédito. Não há dinheiro fácil. Pagar com cartão de crédito significa pagar juros ao banco. Na maioria das vezes, juros demasiado altos. Lembrem-se que as decisões que tomamos hoje irão ter um grande impacto nos meses e anos seguintes. E por vezes, entra-se numa bola de neve onde no dia em que recebemos o ordenado, uma parte significativa fica logo retida no banco. A euforia que obtemos mentalmente quando compramos um bem novo, seja um telemóvel, um casaco ou um par de ténis, passado 3 ou 4 dias, desaparece. Deixa de ser novidade, ao passo que as prestações ainda duram ao longo dos meses. É melhor fazer o inverso. Primeiro poupamos e depois compramos. Se conseguirmos ter um bom controle e só em último caso usarmos o cartão de crédito, mas com a opção de pagar os 100%, no próximo mês, temos o prazer de comprar o que queríamos ou precisávamos e sem pagar juros. Depois de conseguirmos controlar os nossos custos, devemos dividir o nosso ordenado. Atenção que, como é óbvio, depende muito da nossa localização geográfica, nível de rendimento e do nosso agregado familiar. O conselho é dividir o vencimento da seguinte forma: 45% para a renda da casa e despesas, como a água, a luz, o gás, 40% para todos os outros gastos, como alimentação, roupa, lazer, etc. E por fim, mas muito importante, conseguir reservar pelo menos 15% do nosso ordenado para poupar. Este é dos objetivos mais difíceis do nosso controle financeiro. Existem diversas razões para nos levar a poupar. Primeiro,
podemos poupar apenas para ter mais segurança financeira, para não chegarmos ao fim do mês a contar os dias até ao próximo ordenado e, muito importante, para termos dinheiro caso surja um imprevisto. Segundo, devemos poupar hoje se quisermos adquirir ou investir em algo maior no futuro, seja a curto ou a longo prazo. Terceiro, poupamos para quando chegar à altura da nossa reforma, e visto que as reformas tenderão a ser cada vez mais baixas, o objetivo é gozarmos de uma velhice mais confortável financeiramente. Os chamados PPR, Plano de Poupança Reforma, por exemplo, é um bom investimento a longo prazo. É normal que quando temos 30 anos, parece difícil andar a poupar dinheiro para usufruir quando tivermos 60. É estranho, na prática, deixarmos de gastar o dinheiro hoje para gastá-lo daqui a 30 anos. Mas não tem de ser assim e nem precisa de ser assim. Podemos fazer investimentos mais a longo prazo, que nos trarão segurança financeira na velhice, assim como investimentos mais de curto prazo, que nos trarão retorno de forma mais rápida. Tudo depende de cada pessoa, dos objetivos que cada um tem para a sua vida e tudo é baseado nas decisões que temos de tomar praticamente todos os dias. Podemos dar um exemplo prático. Assim que saímos de casa dos nossos pais, temos desde logo uma decisão importantíssima para tomar. Vamos comprar ou arrendar uma casa? Baseado na nossa sociedade, o normal será comprar casa, ficar 50 anos a pagar essa casa ao banco e morrer nessa casa. Mas os tempos mudaram e cada vez mudam mais rapidamente. E sinceramente, já não estamos nos anos 80, onde as pessoas arranjavam um emprego para a vida e uma casa de onde não saíam mais. Não vamos dizer qual é a melhor opção para cada um, apenas mostrar algumas diferenças com base em fatores simples, considerando a realidade portuguesa. Para quem opta por comprar casa, tem desde logo as seguintes condições: um empréstimo bancário de 40 a 50 anos, uma entrada de 10 ou 15%, visto que os bancos hoje em dia financiam apenas 85 a 90% do empréstimo para a habitação, despesas com a escritura, despesas com papelada do banco, mais impostos, seguros, condomínios, obras futuras na casa, obras futuras no prédio, impostos sobre a habitação, fiador, etc, etc, etc. Com o empréstimo bancário, ao fim de 50 anos, quase que pagamos 2 vezes o valor que a casa vale. Temos de ter poupado 10, 20, 30 mil euros para dar de entrada na aquisição da casa, mais N despesas que iremos ter de pagar mensalmente e anualmente. Não são só contras. Temos uma casa que é nossa e sabemos que ninguém nos poderá tirar dali, além de que é um ativo que poderemos vender a qualquer momento. A outra opção é arrendar. Mais simples, não tem custo de entrada elevado como a aquisição, tem apenas uma renda fixa, um contrato de X anos e todos os outros encargos ficam da responsabilidade do senhorio. Normalmente é cobrado 1 ou 2 rendas de caução e possível fiador. Tem um grande contra. A casa nunca é nossa e quando os contratos de arrendamento terminam ou se renovam, as rendas podem disparar para valores incomportáveis, o que pode forçar a uma mudança de casa. Mais uma vez, tudo depende de cada pessoa, se prefere optar por ter uma casa própria ou pagar um serviço para viver, no caso, o arrendamento. Outro investimento que muitas pessoas fazem é a aquisição de um carro, com prestações que têm um peso significativo no orçamento mensal, adicionado de seguro, combustíveis e manutenção. Hoje em dia, dependendo da nossa localização e percurso que temos de fazer diariamente, considerando as plataformas que temos ao nosso alcance para nos deslocarmos, comprar um carro, do ponto de vista do investimento, parece já não ser tão atrativo como antigamente. Além de que, é um investimento que ao sair do stand como novo, perde logo valor no dia seguinte. São decisões que temos de tomar na nossa vida de forma ponderada e avaliando bem os prós e os contras, para garantir uma situação financeira controlada, porque pequenas decisões do dia-a-dia podem se tornar grandes decisões no futuro. Contas à Vida Podcast, uma produção de Hugo Fonseca e voz de Vanessa Sanches.